Romanos capítulo 1, versículos 18 a 26, a Bíblia diz o seguinte: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. É importante que você perceba, no versículo 24, um detalhe. Todas as vezes que a Bíblia faz uma expressão assim, traz uma expressão, à primeira vista, cruel sobre Deus, você precisa ler um pouquinho mais. Isso é uma dica que eu dou a você. Todas as vezes que você olhar assim, nossa, parece que Deus foi tão cruel, por que Deus fez isso? Aí você dá uma lidinha antes, um pouquinho mais, ou depois. Porque olha o versículo 24. Por isso Deus os entregou. Por isso já indica algo que eles fizeram anteriormente. Então, lendo anteriormente, vocês viram que eles tomaram conhecimento de Deus, mas não quiseram andar com Deus. Então, Deus os entregou. Mas um pouquinho depois do versículo 24, por conta da concupiscência dos seus corações, está muito claro para a gente aí, ele os entregou à imundícia. Ou seja, eles mesmos se inclinaram para a imundícia, então Deus deles abriu mão. Ok? Então é muito importante que a gente não pegue só a frase, que a gente estude ao redor da frase que parece ser dura demais. É aquele caso antigo lá do faraó que Deus endureceu o coração. Antes de Deus endurecer o coração dele, o coração já estava empedernido. Deus apenas endureceu um pouco mais. Porque já que não vai se dobrar, eu preciso resolver isso rápido, então eu vou acelerar as situações. Tomem sempre muito cuidado com esses detalhes, porque são esses detalhes que o pessoal costuma usar para dizer que o nosso Deus é um Deus muito impiedoso. Eles simplesmente abandonam todo o amor de Deus e trabalham em cima dessas questões. Igual todas as vezes que a igreja disciplina alguém, a gente tem um ruído por aí, né? A igreja excluiu, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E a gente começa a perceber o seguinte, olha, a igreja para excluir alguém, mas ela demora tanto, ela faz um negócio com tanto coração, ela tenta tratar a situação de todas as formas antes possíveis, até que não tenha mais jeito. E aí ela vai tomar uma decisão, aí tem alguém que não sabe de nada e vai falar que... Esses dias alguém ligou para cá e disse, eu fui excluída da igreja, você não sabe quem eu sou não, mas fui excluída injustamente, porque eu dormi com meu namorado. Falei, injustamente? Virou o que isso aqui agora? Então, por aí vocês começam a perceber, né, o grau que as pessoas têm da igreja hoje em dia. Por que eu estou falando disso? Porque o texto é duro. Nós vamos hoje analisar um texto duro. E existem dois erros que nós não podemos cometer. Na semana passada nós já estudamos um, né? É isso que Paulo está dizendo, que algumas pessoas fizeram. E elas são indesculpáveis.
Elas examinaram a Deus e decidiram que ele não era o melhor para elas. E seguiram o seu caminho sem Deus, não vivendo para a glória de Deus. Foi o primeiro grande erro que eles cometeram. Bem, o segundo, versículos 24 e 25, a Bíblia vai dizer: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Ou seja, se eles querem fazer, então façam. Pois, olha o detalhe agora do erro que a gente não pode cometer: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não invertermos o elemento principal da doutrina da Bíblia, a bibliologia. Qual é o elemento principal da doutrina da Bíblia? É que a Bíblia é autoridade máxima. A palavra de Deus é autoridade máxima. E o erro do cristão, muitas vezes, é colocar o que ele acha na frente das Escrituras. Todas as vezes que fazemos isso, nós corremos um risco muito grande de trazer as consequências para a nossa vida. O contexto aqui é muito simples. Os camaradas queriam ter uma vida sexual promíscua. O contexto é simples aqui. Tanto é que Paulo, a partir dos próximos versículos aí que nós vamos estudar a partir da semana que vem, ele vai tratar desses pecados sexuais, essa promiscuidade, esses elementos de sexo irresponsável. Ele vai começar a tratar desse negócio. E ele vai colocar os condenados no bolo. Não tem como correr disso. Ele vai falar de imoralidade a partir de agora. Ele vai citar pecados claros. E não é só imoralidade, não. Qualquer tipo de perversão, seja ela moral, seja ela intelectual, ele vai tratar de perversões. E se prepare para os próximos estudos. Porque se você for encontrado na malha fina de Romanos 1, o negócio é preocupante, porque a Bíblia diz que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É engraçado que parece que Paulo está falando de uma nova queda, ou pelo menos das consequências da queda. Eu acho que consequências da queda é melhor. Porque o que acontece? Paulo está provavelmente com Gênesis na cabeça, quando ele escreve essa passagem aqui, sabia? Ele está falando de coisas criadas. E de repente ele começa a falar da degradação do gênero humano, como é descrita em Gênesis, na queda do homem. Paulo está retratando o pecado do homem em relação à sua verdadeira condição bíblica. Ou seja, uma condição de caído, de queda no pecado, de desvio de Deus. Há quem defenda essa mesma opinião de que ele está com Gênesis 3 na cabeça. Uma exegeta muito conhecida, americana, chamada Morna Hooker, escreveu um livro sobre isso. Por exemplo, em Gênesis, tal como em Gênesis de 1 a 3, Paulo está falando da criação no versículo 20, que acabamos de ler. E ele fala da classificação de suas criaturas entre aves, quadrúpedes e répteis, no versículo 23. Ele faz uso do vocabulário para a glória e a ideia de imagem ou semelhança de Deus, no versículo 23. Faz alusão ao fato do ser humano ter conhecimento de Deus, versículos 19 e 21, como Adão, que passou a conhecer Deus no jardim do Éden. E a sua decisão de se tornar sábio aos seus próprios olhos, versículo 3 também. Inclusive, Paulo fala da recusa de permanecer
como criatura dependente de Deus, que foi o que esses homens fizeram. Como Adão fez lá atrás. Não vou escutar Deus não, vou escutar o diabo. Exatamente isso que está acontecendo aqui. E ele troca a verdade de Deus pela mentira de Satanás. E o versículo 25 está falando exatamente disso, de Paulo aí. E ele também fala da consciência, da morte, do castigo que vem, como Adão que abriu os olhos e viu. Eita, agora o negócio vai ficar complicado. E ele procurou se esconder de Deus. Paulo fala disso no versículo 32, e também em Romanos 5:12, que a morte veio sobre todos. Tudo isso, ao que parece, é clara evidência de que Paulo escreveu baseado em Gênesis, Romanos 1, pelo menos esse trecho em diante, que nós estamos estudando aqui. Ou seja, nós precisamos estudar esse pedaço com a queda do homem que se distanciou de Deus no Éden na cabeça. Para que possamos entender legal aquilo que está caminhando por aí, aquilo que nós vamos aprender hoje. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Essa é a frase que a gente não pode esquecer hoje. É o grande aprendizado para nós. O propósito desta passagem é mostrar que todos os judeus, não judeus, estão debaixo do poder do pecado. E que se nós não abrirmos os olhos, o pecado toma conta e nos afasta de Deus, nos aliena, nos desagrega do corpo. Ele não se limita a fazer uma acusação, ele apresenta evidências. Paulo dá evidências claras de que, de fato, nós nos afastamos de Deus quando damos vazão ao pecado. Todos os homens e todas as mulheres, todos, com uma simples exceção majestosa, que é Jesus, pecaram. E já se encontram sob a ira divina, sem Cristo. John Stott, catedrático, viveu no século passado, escreveu o seguinte: a questão é de uma solenidade grandiosa, mas é justamente essa realidade escura e sombria que, dado ao seu contraste, vai servir de pano de fundo para realçar a luz do Evangelho em todo o seu esplendor, constituindo também a base indispensável para a evangelização do mundo. Ou seja, Paulo quer deixar claro que todo mundo precisa de Jesus. E só ele resolve o problema do coração mundano do homem, do coração entregue ao pecado. E para demonstrar essa universalidade do pecado e da culpa, Paulo divide a raça humana em vários grupos específicos a partir de agora, nesse final de capítulo 1. E ele vai falar de pecados específicos, de grupos específicos. E ele passa a acusá-los um a um, fazendo inclusive relação à sua condenação. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui e para você que está em casa. Não são preferências do Luciano que serão apresentadas aqui pela frente. Se eu pudesse, se Deus chegasse para mim e dissesse assim: Luciano, o que você acha disso aí? Você quer mudar alguma coisa? Talvez eu até teria alguma opinião para dar. Vou ficar mais fácil para pastorear, mais fácil para lidar. Talvez. Mas Deus não pede opinião para ninguém daquilo que ele faz. Até porque ninguém pode informá-lo sobre nada que ele não saiba. E o que nós temos aqui nos próximos versículos são elementos confrontadores que vão mexer conosco. E aquela expressão lá no final do capítulo é dolorosa, quando diz que essas pessoas, as pessoas que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Isso nos traz um grau de seriedade muito grande para essa passagem. Em cada caso que ele examina aqui, o procedimento é idêntico. Ele começa trazendo à memória de cada grupo o fato de conhecerem a Deus. Vocês conhecem a Deus, vocês conhecem os mandamentos de Deus, a sua bondade. A seguir, ele os confronta com um fato constrangedor. Eles não estão vivendo de acordo com o que conhecem. Pelo contrário,
ignoram deliberadamente a Deus e até chegam a contradizê-lo com as suas ideias, com o seu pensamento. São, portanto, indesculpavelmente pecadores e culpados. É isso que nós vamos ver daqui para frente. E aprendemos essas lições singelas à medida que vamos avançando pelo capítulo do livro. E nós colocamos a criatura antes do Criador, fica evidente para nós. Isso é um perigo. E como é que a gente faz isso, pastor? A partir do momento em que escutamos alguma coisa de Deus, da palavra de Deus, e pensamos assim, mas não é bem assim não, né? Deus me entende, né? Gente, a gente tem mania de fazer isso. Eu sei que é errado, mas Deus está vendo meu sofrimento. Deus está percebendo. Não é possível que Deus quer que eu haja assim mesmo. Isso é muito difícil. Eu vou sofrer muito mais se eu tiver que fazer isso. E Deus não quer que eu sofra, não é verdade? Ele é meu pai. E a gente fica diante do remédio ruim. Tem algum remédio que você toma que é ruim? Tem um tal de Buscopan composto, que aquilo, a fórmula, eu acho que é satânica, não é possível. O negócio estava pronto, veio Satanás e botou fel, não é possível. Vamos piorar isso aqui é bom demais, não pode ser assim não. Todas as vezes, eu só tomo aquilo no último estágio, na hora que a coisa está insuportável. Aí eu vou e tomo, porque é ruim demais. E muitas vezes a característica do crente é justamente essa, ele fica olhando para o remédio amargo e prefere morrer de dor, e prefere buscar a solução mais dolorosa. A palavra de Deus faz isso com a gente, olha, é amargo, mas vai resolver. Não vá pelo caminho mais fácil, o que parece menos sofrível, porque isso aqui só vai piorar a situação. Fique aí. Melhor sofrer agora e resolver do que ter uma vida de sofrimento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Mas não, a gente paga para ver. E aí nós temos duas características simples. Primeiro, que a gente se coloca na frente de Deus. Deus escreveu isso aí. Hoje em dia é uma moda, né? Mas tem que ver se é isso mesmo, né? Vai ver que a Bíblia não diz isso, né? Ela diz outra coisa, né? E aí a pessoa, o que ela sai? Como eu falei na semana passada, ela sai procurando alguém que interprete aquele texto da maneira dela. É mais fácil, né? Eu ir para uma igreja que aceita o homossexualismo, né? É mais fácil eu ir para uma igreja que aceita o meu recasamento, né? Não, é mais fácil eu ir para a igreja que me aceita se eu vivendo em adultério, né? Mais fácil. Mais fácil eu ir para uma igreja que não fale nada se eu for para minha balada, eu beber minha cervejinha, né? E aí nós vamos procurando aquelas pessoas que possam dar suporte. Ou seja, o homem hoje ele não quer mais se importar com a verdade da doutrina. Ele se importa com aquilo que se encaixa. E é profecia. Isso foi profetizado, que a nossa geração daria ouvidos a doutrinas de demônios. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu olho para algumas coisas na Bíblia e a minha vida seria mais fácil se algumas não estivessem aqui, como pastor. Seria muito mais fácil. Ministério seria muito mais tranquilo. Eu ter que lidar com algumas coisas. Você acha que é fácil ficar chamando diaconisa aqui? Só vai lá falar com a fulana sobre a roupa dela lá, que tá legal não. Claro, os diaconisas estão treinados para falar com muito amor, com muito carinho. Mas por que eu tenho que cuidar de um negócio desse?
porque eu sou o pastor. Ainda correu o risco de alguém falar o que falou um tempo desse atrás aí. Pastor está falando que ele fica olhando. Ainda tem que ouvir isso aí. Mas eu entendo. Porque quem fala um negócio desse não é pastor. Não sabe o que é ser pastor. Não tem coração de pastor. Então eu entendo. A gente fica triste, mas a gente entende. Só vai entender o dia que for pastor. Aí vai entender a responsabilidade que a gente carrega diante de Deus. Porque se uma mulher entra aqui indecente e o outro olha e adultera com os olhos, a responsabilidade é minha. Quem vai dar conta sou eu, não é nenhum de vocês. Sou eu que estou permitindo entrar e não falo nada. Mas se a mulher entra decente e o cara a deseja, aí o pecado é só dele. Entende o problema? Então é por isso que eu sou chato. Mas é mais fácil ir para uma igreja onde eu possa ir indecente, se eu sou indecente. Difícil ter que mudar meu guarda-roupa inteiro, até porque Deus sabe. Eu não tenho condições de comprar roupa agora. Não é assim que o pessoal pensa? Ou seja, é mais fácil continuar indecente do que investir na decência. Percebeu o detalhe? E aí nós mudamos a verdade de Deus, não somos... Qual é a diferença do evangélico hoje para o evangélico da década de 80? O evangélico da década de 80, ele vinha para a igreja para se adaptar ao evangelho. O evangelho dos anos 2000 vem para a igreja que se adapte a ele. Essa é a grande diferença. E é por isso que a igreja está do jeito que está. Hoje nós não temos mais moral. Antigamente, eu peguei essa época. Eu chegava num lugar e falava assim, quero comprar isso aí, num cheque. Sabe, a gente não lembra, o cheque ainda era moda, né? Eu peguei isso, finalzinho da década de 90, princípio dos anos 2000. Sabe, mas eu não tenho cartão, eu só tenho cheque. Sabe, não, a gente não vende mais no cheque, a inadimplência é muito grande. Ah, então tá bom. Aí a pessoa, de repente, igual aconteceu comigo algumas vezes, o que você faz? Eu sou pastor. Pastor de qual igreja? Batista. Eu vendo para você. Quantas vezes isso aconteceu? Batista? Eu vendo para você. Para você eu vendo no cheque. E isso foi acabando. Por quê? Porque o povo hoje quer a igreja que se adapte. O povo hoje já não quer mais ser igreja. Deus não espera, guarda isso no seu coração, Deus não espera que entendamos tudo o que lemos nas Escrituras. Até porque, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos coisas aqui de Deus que nós não temos condições de entender. Os porquês. Eu tenho um sobrinho muito interessado em teologia, está ali, sentado ali. E esses dias ele estava me fazendo algumas perguntas. E aí tem uma proibição na Bíblia, uma determinada proibição, sobre a questão de não poder se casar de novo, e ele estava me perguntando, mas por que não pode? Falei, então, se você chegar no céu algum dia, porque a Bíblia ela só dá a ordem, ela não descreve os motivos. Deus não se explica. É não e não, e acabou. Por que o crente não pode casar com não crente, sendo que tem não crente melhor do que crente? Você não tem que perguntar isso para mim. Esses dias alguém virou para mim e falou assim, mas pastor, os meninos da igreja são muito ruins, muito feios, muito... Rapaziada, vocês estão sem moral aí, gente. Dá um tapa aí, faz uma reformazinha, corta o cabelo, sei lá, anda cheiroso, compra um perfume. Mas falaram comigo isso aí. Os meninos da igreja são muito ruins, muito feios. E o rapaziada também fala a mesma coisa. Ah, não, os meninos da igreja... Aí você vai buscar no baile funk, vai buscar no catolicismo, vai dar BO, parceiro, vai dar problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Minha esposa estava sentada ali agora, ela já saiu. Casamento já é um negócio complicado, vocês dois têm a mesma fé.
Verdade seja dita, vocês sabem que eu não enfeito o pavão. O pavão é bonito, mas eu não ponho adereço, não. Casamento já é complicado por simplesmente ser casamento. Deus tem um senso de humor fantástico. Ele pega duas pessoas de culturas completamente diferentes, coloca dentro da mesma casa e fala assim, ó, estou junto. E aí você olha para aquela pessoa estranha e fala assim, meu Deus, gente, casei de pouco. Aí a Bia arrumou o prato dela, eu falei, meu Deus, pão com feijão. Nossa, Bia, olha, vira para lá para comer isso aí, troço nojento. Pão com feijão, é uma delícia, você quer aquele pão todo preto? Eu falei, não, filho, eu não quero não. Pensei, gente, casei com um dinossauro, negócio doido. Pão com feijão, cara. Não dá, para mim não dá. Estou lá um dia de manhã, ia fazendo um negócio lá no fogão, parecido com uma panqueca. Falei, o que é isso aí? Ah, lá em casa a gente chama de chinelo. Chinelo. Um negócio feito de farinha, troço sem sal, sem açúcar, sem graça. Aí come com o que dentro? Puro. Não, não é puro, não é possível que é puro. Sem nada, não passa uma geleia, nada, é gostoso. Come um pedacinho. Comi, irmãos. Tem gosto de chinelo. E Deus fala assim, vivam juntos. Ainda diz assim, sede fecundos. O quê? Botar um filho no meio desse negócio, tá doido? Não, isso não vai dar certo. Mas é assim que funciona. Já é complicado por si só. Aí, chega num domingo, um vai para o centro espírita, outro vem para a igreja. Com visões completamente diferentes. Com princípios elementares diferentes. Aí fica aquela esposa orando para o marido se converter, para que ele possa ser completamente feliz, ou vice-versa. A vida inteira. Ótimo marido, mas não vai estar com você no céu. Ótima esposa, mas você não vai vê-la no céu. E aí? Só isso já enche o seu coração de tristeza. Isso sem falar em relação ao filho. E a hora que vem o filho? Vai para qual igreja? Qualquer igreja que ele for, vai deixar alguém triste. Aí se você quer ensinar algum elemento cristão, aí vem o outro e diz assim, nada a ver isso aí. Mas para a sua fé é fundamental. E Deus, prevendo isso, já disse, não faça. Não tenha esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque é sinônimo de sofrimento a mais. Porque se casar, já vai sofrer. Estou falando que casamento é ruim. Vocês sabem que meu casamento é uma bênção. Mas casamento já traz suas lutas, já traz suas dificuldades. Até se acertar, até você colocar a casa para rodar, até você conseguir entender o outro, já é difícil. Você ainda vai colocar elementos espirituais no meio da coisa. A Bíblia vai dizer claramente que comunhão pode haver entre Cristo e Belial. Qual comunhão? Não tem comunhão. Não tem, a pergunta é retórica. Mas você quer fazer. Por quê? Porque, pastor, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonado, pastor. E aí a gente troca a verdade de Deus pela mentira. É exatamente isso que a gente faz. É disso que Paulo está falando. Para acolher um pecado no coração, a gente transforma o pecado em verdade. Em algo que Deus está aceitando. Ah, mas eu não perdoo, o fulano merece. Está vendo? Você acabou de inverter a verdade de Deus. Porque a Bíblia nunca disse que você só perdoa se ele merecer. A Bíblia diz ainda, se
ele tiver alguma coisa contra você, é você que tem que ir lá. Não é nem você tendo contra ele. Porque é assim que faz o cristão. Você vai até lá e procura resolver. A Bíblia diz claramente, no que depender de você, o que a Bíblia diz? Andem em paz com todos. Eu só não tenho relacionamento com quem não quer ter comigo. E também não procuro ajudar para não ter, não. Muito pelo contrário. Eu tento me dar bem com todo mundo. Mas não quer, aí é com ele, não é comigo. Porque eu vou encontrar na rua, eu vou conversar, eu vou abraçar, eu vou cumprimentar. E aí, meu irmão, como é que está e tal? Eu sei que o cara não gosta de mim, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque no que depender de mim, eu não tenho opção, eu tenho que perdoar, seja ímpio, seja crente, seja quem for. Não tem opção. Ah, mas o fulano me merece, não. Pois é, a gente inverte a verdade de Deus. E inverter já vem de verdade, tá? A gente muda, a gente inverte. E aí dizendo-se sábios, por quê? Por que se dizem sábios? Porque isso é concatenação. A gente até se enche de razão. Olha como é que eu estou elaborando, ó, isso é inteligente, não é não? Aí Paulo vai dizer que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que loucos? Porque é loucura inverter. Se Deus já disse para não fazer, é loucura inverter. Você vai quebrar a cara. Está cheio de sabedoria, porque a filosofia diz, porque a psicologia diz, porque a medicina diz, é porque... Queridos, a ciência muda os seus pressupostos todo dia. Todo dia a ciência descobre uma coisa que não sabia. Deus não descobre nada. Ele sabe. Você vai querer acreditar em quem? É igual o camarada disse para mim, mas eu preciso acreditar, né, na evolução, porque a ciência está aí. Rapaz, você precisa ter mais fé para acreditar no evolucionismo do que para acreditar no teísmo. E é por isso que os cientistas estão se tornando teístas. Eu assinava a revista super interessante, os princípios do ano 2000, e no finalzinho do ano de 2010, ali, 2009, alguma coisa assim, eu recebi o meu exemplar que chegava em casa. Abri lá e disse, os cientistas estão se tornando teístas. Eu fui ver a pesquisa. Em massa, isso já lá em 2010, 2009. Cada vez mais os cientistas estão crendo que há um Criador. Aí se ele é o Deus do cristianismo é outra conversa. Mas cada vez mais o design inteligente, a teoria de que o mundo foi criado por alguém inteligente demais, ela ganha força, porque as evidências hoje estão cada vez mais ao nosso favor. Você tem que ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Porque para o evolucionismo você não tem tantas evidências. Você tem que ficar juntando fatos, encaixando peças. Mas se olha para o quebra-cabeça, 70% das peças não existem. Isso é um problema. Ah, mas o mundo tem bilhões de anos. E se Deus já criou a terra velha? Isso é só uma perguntinha para botar uma pulga aqui atrás da sua orelha. Porque os cientistas concordam com uma coisa. Para a vida humana existir, você tem que ter a terra mais ou menos do jeito que ela está nos últimos 15 mil, 20 mil anos. Deus criou a terra para pôr quem? O homem. Certo? Os animais são parte do processo. Mas o homem é a coroa da criação. Você concorda comigo que Deus teria que ter criado a terra já em condições do homem estar? Beleza? É isso mesmo? Ou não? Ou você já dormiu? Então, para colocar o homem, Deus teria que já criar uma terra idosa. Porque ela tem que estar em condições para receber o homem.
E é por isso que nós temos tantas evidências de uma terra de milhões de anos. Porque, basicamente, Deus não nos colocou em alguma situação em que, lá do início, não, Ele envelheceu o processo para que a vida humana pudesse ser possível. Por isso que a Terra tem a idade que todo mundo acha que tem, mas não, já foi criada velha. A história da humanidade, pelo criacionismo, essa Terra tem no máximo, aí 12 mil anos. Mas ela foi criada velha. Com tudo funcionando, novinho, do jeito que precisávamos, mas em estrutura velha. É tão tranquilo, não tem tanta dificuldade. Bem, será que você não está dando mais ouvidos aos homens do que a Deus? Deixa eu dizer, vou dar 3 conselhos básicos para você, para a gente terminar. Primeiro, escute a Bíblia, obedeça a Bíblia e não discuta, de forma só obedeça. Sua vida já vai ser melhor naturalmente. Se alguém chegasse para mim hoje e dissesse, olha, descobrimos, Deus não existe, você veio mesmo de um lagarto, evolução é fato, encontramos os elos perdidos, que agora então não são mais perdidos, porque o problema da evolução, na sua maior parte, são os elos perdidos, não tem evidência óssea, não tem evidência fóssil para comprovar a teoria. O próprio Darwin disse que se não tivesse, a teoria iria para o ralo e está indo mesmo. Você acha tudo, mas você não acha evidência dos fósseis se evoluindo, você não tem. Então, nem sei porque que eu comecei a falar de evolução, rapaz, estava indo tão bem. Fui falar do trem de novo. Acredite simplesmente no que a Bíblia diz. Tenha isso no seu coração. Disse, não discuta. Não fique por aí brigando com Deus. É burrice. É dizer para Deus, Senhor, você não sabe exatamente de todas as coisas. Quem sabe sou eu. Rapaz, isso é muita audácia. Mesmo que você faça isso com o coração cheio de amor. É audácia. Segundo conselho, para a gente terminar. Não viva por aí buscando quem se adapte a você. Busque a palavra. É o que a Bíblia diz. E cuidado com esses pessoal. Mas não é exatamente assim. Cuidado. Que prove. Mas que tenha prova. Mas pastor, como é que eu tiro a prova real? Porque eu estou no meio dessa batalha, não é verdade? Eu sou um leigo, não estudei teologia, não entendo nada de exegese, não conheço grego, não conheço hebraico. Eu estou no meio aqui, um diz uma coisa, o outro diz outra. Como é que eu faço? Simples, deixa eu te dar o conselho para você não ter problema. Procure os pregadores que tradicionalmente são os mais respeitados. As denominações mais sérias, o pessoal que de fato analisa a Bíblia. Procure. Vai ler um MacArthur sobre a questão. Vai ler um Silas Daniel, um Abraão de Almeida. Não estou falando só de Batista, não. Já estou botando um assembleano no meio. Fica mais fácil para você. Um Henk Hanegraaff, um Paulo Romero, um Norman Geisler. Agora esse negócio de recasamento. Compra lá a Ética Cristã de Norman Geisler. Vai dar uma lida. É um velhinho. Era, né? Um velhinho já. Escreveu, deixou. John Stott. Pega a turma confiável. Um Hernandes Dias Lopes. E analisa o material desse pessoal sobre a passagem. Duvido que qualquer um deles vai desviar você do caminho correto. Vai pegar esse texto aí, ó, você vai ver Lloyd Jones, você vai ver o que exatamente a Bíblia está dizendo. Não tem conversa. Esses caras têm compromisso com a palavra. Eles não têm compromisso com o disse-me-disse nem com o ser humano. Eles têm compromisso com a palavra. Então é só ler. Um Charles Swindoll, são caras que valem a pena. Terceiro e último lugar.
estude para tomar decisão. Antes de pecar, veja bem as consequências. Quer continuar numa vida de pecado? Estude as consequências desse seu pecado aí. Para depois não quebrar a cara e falar que Deus abandonou você. Pense bem nas consequências. É dessa forma que eu tenho dirigido a minha vida. Tem sido transformado dia após dia. Tenho abandonado meus pecados pelo caminho. Eu ainda tenho vários para abandonar. Mas eu não deixo de abandonar. Todo dia eu luto mais um pouco. Todo dia eu venço mais um pouco. Porque eu sei, esses dias eu orei a Deus, falei, Senhor, não quero morrer com isso no meu coração. Por favor, que eu vença isso primeiro. Eu tive uma experiência maravilhosa, há uns 20 dias, 25 dias atrás. A coisa estava tão impregnada em mim, tão no meu ser, que eu fazia automaticamente. Falei, Deus, pode ficar tranquilo, tá, gente? Vocês não vão ficar sabendo nenhum escândalo aí, não. Certo? São coisas públicas, não. Coisas da nossa alma, coisa que está no DNA, o troço é esquisito. Falei, Deus, eu não quero morrer com esse tipo de sentimento. E Deus começou a fazer, porque eu por mim mesmo não teria condições. Já estou bem diferente, bem melhor. Porque é assim que o crente vai. Eu estou até preocupado, porque eu falei, né, eu não quero morrer, e Deus começou a fazer, então, será que está na hora, está chegando, né? Falei, mas tá bom, o importante é morrer sim, eu não quero chegar com esse negócio, ter que dar conta lá no céu desse coração peludo, não. E Deus começou a limpar, falei, oh, glória a Deus, porque eu tinha medo de morrer com essas coisas. Ainda tem algumas que eu tenho que colocar em dia. Mas se a Bíblia diz, não discuta. As consequências são graves. Tome decisões que possam aproximar você de Deus. Não se preocupe com o percurso. Pastor, mas vai dar trabalho. Pastor, vai ser difícil. Não se preocupe, porque Deus ajuda. Deus ajuda. Fica fácil. Fica bem mais fácil. Quando você decide fazer vontade de Deus. Parece impossível. Fique tranquilo. Deus vai ajudar você. Mas lute por aquilo que Deus quer de você. Vamos orar? Se você quer abandonar alguma coisa e deixar alguma coisa aqui hoje, diante da cruz, se você quer tomar uma decisão com Deus, Senhor, eu vou consagrar minha vida. A partir de hoje, eu estou tomando uma decisão. Não vou desobedecer a tua palavra. Estava pensando, estava vendo se tinha saído. Não vou desobedecer. Eu vou fazer a tua vontade. Se você deseja que eu ore por você, por isso, queria convidá-lo a ficar em pé. Não precisa ficar preocupado, porque todos nós aqui temos algum motivo desse. A diferença é que algumas pessoas vão decidir abandonar essas coisas hoje. Outras vão decidir mais tarde, outras nem vão decidir, isso faz parte. Mas, se você quer abandonar o que Deus trabalhou no seu coração hoje aqui para abandonar, e quer que eu ore por você, eu quero convidá-lo a estar em pé, eu vou orar por você. Vou pedir a Deus para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Deus, eu não vou mais discutir contigo, eu vou só obedecer. É isso? Então fique em pé e eu vou orar por você. Há mais alguém? Porque eu não vou demorar muito. Alguma coisa que você precisa abandonar? Que você ainda estava tentando um subterfúgio? Mas que não vai tentar mais? Você pode ficar em pé. Há mais alguém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. A fé vem pelo ouvir e nosso coração se enche de fé diante dessas situações que encontramos em Romanos. Abençoe-os.
Tu és aquele que pode nos dar o poder para vencer qualquer coisa. E talvez o nosso maior inimigo esteja dentro do nosso próprio coração. Por isso, Deus, que consigamos abandonar pelo caminho aquilo que não te agrada, que sejamos fortalecidos pelo teu poder, para vencermos aquilo que está entre uma caminhada muito mais feliz em ti, nos prejudicando, nos comprometendo, nos tirando, ó Deus, a alegria da salvação, não a salvação, mas a alegria da salvação, porque o pecado tem esse poder de nos entristecer, e nós, como servos do Senhor, muitas vezes estamos tristes por conta dos pecados que cometemos contra o Senhor. Não dá para viver com o Senhor pecando o tempo todo, fazendo vontade do inimigo, da carne. Por isso, que Tu purifiques nosso coração, que tenhamos do Teu poder para vencer e a obedecer. Estejas abençoando esses irmãos que estão de pé e que de pé pedem, ó Deus, a Tua força, a Tua direção, que eles obedeçam cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.